esse cara aqui, o trigo, para silagem, é o concorrente número 1 do milho. Em situações de leite, de vaca a leite, ele vai ser superior ao milho. Por quê? Olá amigos, tudo bem? Hoje o assunto é silagem de trigo. A silagem de trigo, ela é bastante desconhecida, então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o assunto. Com vocês então, Ricardo da empresa Silari. E vamos ao vídeo. O que se sabe hoje da silagem de trigo? Bom, primeiramente nós vamos falar um pouquinho sobre o trigo em si. Então, gente, lá no passado, o trigo ele era usado então para adição de concentrado, que até hoje se usa, farelo de trigo, e muito usado também para fazer farinha, né? Então, ele não era usado por quê na alimentação animal, na forma de silagem? Porque o trigo tradicional comercial, ele produz muita arista, que é isso aqui, né? Então, isso aqui é produzido em demasia e isso acaba ferindo o rumen do animal. Então, acaba que o animal acaba refugando depois de um tempo o alimento. Então, para nós desenvolver levou um tempo. Hoje nós temos variedades de várias empresas do mercado de sementes, justamente para fazer silagem. Inclusive existe variedade para pastejo, que você larga o gado, ele pasteja, ele brota de novo e você vai deixando um ciclo o gado pastejando o trigo, né? Pouca gente conhece, mas existe. Talvez algum dia eu consiga um tempo aí para trazer a matéria do pastejo, que nós não temos isso aqui na região. Então essa aqui é uma variedade justamente para fazer silagem. Então ela tem praticamente zero de aristas. Existem algumas marcas, algumas empresas de sementes que ela tem menos ou mais aristas, mas praticamente ela é nula e o que tem de arista não agride o rumen. Um exemplo, por exemplo, é o triticale. É uma outra variedade que produz um pé bem mais alto. Então esse aqui não está no desempenho total, tá? Mas eles estão na faixa de 80 aqui, ó. E o triticale, ele chega na faixa de 1 metro, 1,20 m, né, dependendo do solo. Esse aqui também chega até 90 por aí, mas o que importa para nós é a semente. Aqui nós temos já cortado, então, ó, é uma aveia que nasce sozinha e um trigo que nós plantamos, que é um trigo específico para silagem. Quem acompanha o canal sabe que a gente vem esperando ele ficar pronto, né? E a gente não observa o pé, nós temos que ter aqui, ó, temos que observar aqui em cima, ó. E aqui em cima, ó, ele ainda tem parte leitosa, ele tem que molhar meu dedo aqui, ó. Tem uns que já não estão mais molhando, mas esse aqui vai molhar ainda, ó. Olha aqui, ó, tá molhando. Ele tem que estar assim, ó, quase seco, tá? Quase farinha. Vou pegar outro aqui, ó. Ó, pequena umidade. E aí tem uns que vão estar mais atrasados, né? Então, como ele tem vários estágios dentro do mesmo, ó, observa aqui, ó. Ele está leitoso, tá? Ele não está farináceo. Então os outros que eu passei até antes, eles estavam mais farináceos. Esse aqui, ó, ele está leitoso. Olha. Ó, ele ainda não está virado farinha. Esse é o ponto, mas não dá para confiar no seu olhar, não. E nem apertando, não. Fazer matéria seca sempre que você fizer silagem. Faça, é poucos minutos. E como é que faz? A gente passa um pouquinho, uma amostra e vai fazer o teste. Hoje eu vou mostrar para vocês a testagem feita na fritadeira, tá? Vamos tirar uma amostrinha aqui então. Então, gente, para nós tirar a matéria seca, nós temos que olhar para aqui na hora de pegar o que você vai passar para fazer teste. Eu faço 3 testagens, tá? 3 amostras. Daqui eu vou tirar 3 amostras, mas na hora de eu pegar aqui da pilha, eu não posso pegar só a aveia, que está mais molhada, e não posso pegar mais trigo, que está mais seco. Eu tenho que ter uma sincronia para passar na máquina mais ou menos como a lavoura está. Ali atrás, ó, olha a quantidade que nós temos de aveia e uma quantidade muito maior de trigo. Então, como eu tenho uma quantidade grande de trigo, eu tenho que usar a mesma proporção aqui para fazer a amostra, senão eu vou ter uma diferença. Se eu pegar mais aveia, vai dar matéria seca mais baixa. Se eu pegar mais trigo, vai dar matéria seca mais alta, porque ele está mais seco. Então eu tenho que fazer a amostra assim, tá? Não é uma coisa determinante muito complicada para esse tipo aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma matéria seca com certeza acima de 25 a 30 com certeza. Isso você vai saber sempre no teste básico, fácil de fazer, que é saber aqui, ó, sem picar, você tem a noção já que ele está bem seco.
apertando o grão. Agora você picou, antes de ir para o teste definitivo, ó, ele não pinga. Se ele não pinga, ele já está com 25 ou mais, tá? Aqui eu estou apostando que ele está com 34, 35, mais ou menos por aí, ou até mais seco ainda. Quanto mais ele tem matéria seca, melhor. Porque quem acompanha o nosso canal já sabe, matéria seca é alimento, o resto é água. Então, quanto maior o número da matéria seca, melhor. Não está passado de forma alguma aqui. Porque como eu mostrei para vocês, ó, ele está entre o farináceo e o leitoso. Então quando eu ainda tenho aqui, quando eu ainda tenho leitoso aqui, ó, entre o farináceo e o leitoso. Não dá bola para minha mão aí que eu estava lá cavocando capiaçu ali em cima. Pelo amor de Deus, não vou falar da minha mão aí, hein? Então, gente, vamos fazer o testezinho da matéria seca para depois não moer essa pilha aqui. E nós vamos fazer algumas experiências, hein? Vamos fazer umas formas diferentes, que alguns de vocês não viram ainda. Vamos fazer silagem aqui no tambor. Vamos fazer silagem aqui agregando ao capiaçu energia daqui. Isso aqui é uma silagem altamente energética, né? A aveia tem bastante grão. O trigo nem se fala a quantidade que ele tem de grão, né? Então a matéria seca aqui é alta, a quantidade de energia que eu tenho aqui é alta. E isso aqui eu entregando 20% para o capiaçu, eu acho que vai dar um ótimo alimento. Vamos fazer o teste depois, ver como é que ficou, como é que a silagem vai estar no teste bromatológico. Vou trazer para vocês o resultado, vou trazer para vocês as técnicas melhores para vocês. Então, vamos lá, vamos testar o bichinho. Então nós tiramos umas amostras ali e vamos fazer a teste de matéria seca. Mas antes a gente vai fazer então uma abordagem aqui do que é importante você entender sobre silagem de trigo. Qual as vantagens, qual é a desvantagem, as épocas. Então vamos lá. Primeiramente, a silagem de trigo ela produz na faixa aí de 25, 35, em alguns casos até 50 toneladas por hectare. Então produz bem. Uma segunda vantagem é que você vai produzir ela na época da entre-safra, principalmente das regiões que têm um pouco de frio, né? Exemplos da sul de Minas, São Paulo, as regiões mais frias. Nós temos uma entre-safra aí que dá para plantar o trigo, porque ele tem um período aí de 100, esses cultivares aqui, tá? Que são específicos para a silagem, eles têm na faixa de 100 dias, 110 dias no máximo. Então é uma variedade que tem um ciclo curto, né? Você tem uma colheita rápida dele. Por outro lado, ele tem uma colheita e um ciclo de vida longe do calor, ou longe da soja, do milho. Então você vai aproveitar no lugar do azevém e da aveia, que a gente já vai falar das vantagens e desvantagens para eles, para produzir ele no momento que você produziria ou azevém ou aveia. Mas também é possível fazer a produção consorciada. Nós aqui, por exemplo, nós temos ele misto, né? Temos uma quantidade de aveia ali de 20% a 30% e temos também uma quantidade de azevém baixíssima, porque a gente não plantou azevém, é só o que nasceu. Então, quanto mais você tiver mistura dentro da propriedade, mesmo para fazer silagem, melhor ainda, porque você vai ter nutrientes de várias variedades juntas. O difícil é acertar a matéria seca. E matéria seca nós vamos falar depois. Já tiramos as amostras lá em cima, já vamos fazer a matéria seca. Vamos primeiro entender ele, depois nós vamos para o teste. Nós temos outras vantagens, que são a resistência à seca. Então ele resiste bem aí até uns 50 dias, 60 dias sem chuva. Resiste bem. Se você pegar que o ciclo dele tem 100 dias, ele resiste bem. Ele tem que ter uma chuva, tem que ter uma certa umidade ali na formação da espiga, então seria o momento que ele teria que ter uma certa incidência de chuva, mas ele resiste em alguns períodos da vida dele, no ciclo de vida, a ausência de chuva. Então é uma das coisas. O frio ele resiste bem, ele não pode ter geada, é ali na parte que ele vai soltar a espiga também, no florescimento. Então essa questão às vezes empata um pouquinho. Vai morrer com a geada? Não, mas ele vai perder rendimento, ele pode ter um retardo de produtividade. Uma outra característica importante, esse cara aqui, o trigo, para silagem, é o concorrente número 1 do milho. Em situações de leite, de vaca a leite, ele vai ser superior ao milho. Por quê? Porque ele vai trazer muito mais ganho de leite do que o próprio milho. Aí você vai eliminar o milho? Não. Lembra da regra de 10 que nós já falamos. Você precisa de 10 componentes na dieta do teu animal. Ah, não consegue 10, mas tenta o máximo possível. Não adianta pensar que você vai tratar só com trigo ou só com milho. Em momentos específicos, você pode, na emergência, mas tendo pastejo, né? Tendo silagem disponível de outros. Ou como a gente está fazendo aqui, né? Na própria cultura você já plantou 3 tipos. Então você já tem 3 elementos dentro da mesma silagem que foram produzidos.
Ou quando você vai produzir a silagem, você tem duas culturas chegando juntas, você vai colocar as duas juntas. Exemplo, silagem de soja como silagem de milho. Não conhece silagem de soja? A gente vai falar dela aí mais adiante, quando nós tivermos ela. Essa época aqui não tem soja, gente, então não tem como produzir um vídeo de silagem de soja agora. Nós vamos falar de silagem de soja lá no futuro, quando tiver na época. Ainda dentro do comparativo do milho, que certamente sempre vai ter a situação das pessoas, né, terem uma certa resistência a achar que o milho é superior a todos os alimentos. O que acontece com o milho? O milho ele tem uma pequena desvantagem de balança nutricional. Então ele tem a energia e a proteína em certo desequilíbrio. Enquanto ele tem uma proteína mais baixa, em alguns casos de 5%, até chegando a 10%, ele tem uma alta energia. Então quando eu tenho essa balança um pouco descompensada, o aproveitamento alimentar do animal não é 100% e eu preciso fazer o equilíbrio. Claro que a maioria não faz, né? Porque nem todos vocês conseguem ter a orientação de um profissional o tempo todo para fazer dieta. O trigo, ele tem essa balança quase estacionada aqui, ó, quase parelhinha. Então ele tem uma boa energia e uma boa proteína. Então ele tendo essa balança equilibrada, ele consegue ser melhor aproveitado. Então não é porque ele é melhor, ele tem condições melhores de nutrição. E por isso para o leite também ele é ótimo, principalmente para o leite. A indicação da silagem de trigo está relacionada muito mais ao leite do que a outros casos, como corte, né? Como animais que não estão em fase de lactação, mas você usa ele em qualquer momento, ele é ótimo. Ele vai ter o melhor desempenho quando você usar para o leite, né? Para a pecuária leiteira, então, ele é 10, para as outras ele é 9,5, né? Mas vai usar igual, 9,5 tá ótima a nota, gente. Bom, gente, vamos ao teste de matéria seca, como eu já expliquei, a gente sempre procura fazer com 3 amostras, tá? Aqui eu já tenho elas quase prontinhas, com 100 gramas. Então, nós vamos equalizar elas com 100 gramas, fazer uma de cada vez e chegar ao resultado para fazer uma média. Se você vai fazer só uma, não tem problema, você vai ter um resultado bem próximo do real, porque às vezes vai variar 1% só. Então essa pequena variação não é um grande problema. Para quem tiver interesse em aprender esse teste aqui feito na fritadeira, depois é simples, vai ter no canal, tá? Nós vamos gravar hoje o vídeo inteiro, mas vai sair daqui, no máximo 30 dias, vai estar no canal esse teste aqui, quem quiser aprender a fazer. Aqui nós vamos fazer ligeirinho, trazer o resultado para vocês e vamos seguir. (1.304) e está variando para 1.305, então significa que os últimos 2 resultados eles estão estáveis. Como esse caso aqui é um trabalho científico, então a gente vai guardar as amostras para registro futuro, né? Elas ficam arquivadas e guardadas, tá? Por isso que eu vou guardar as 3 amostras aqui identificadas e as pesagens estão aqui. Bom, gente, chegamos então ao final das 3 amostras. A gente guarda as amostras aqui para conferência, né? Então, como eu acabei de pesar, vocês viram que elas têm aqui, essa aqui deu 36 gramas, 36%. Essa aqui também deu 36% e essa aqui deu 37%. Então a variação de 1 grama em 3 amostras é comum. A gente não vai deixar uma silagem melhor ou pior com 1 grama. O que o trigo é recomendado? De 30% até 40%, tá? Então o 35% seria ideal, aqui nós estamos com 36%. Perdeu alguma coisa? Não, nós ganhamos matéria seca, né? E perdemos uma porcentagem muito pequena já nesse trigo aqui de algum tipo de nutriente dele. Quando se trata de trigo puro, como aqui nós temos a presença da aveia e também a presença do azevém,
nós vamos ter um equilíbrio muito bom de nutriente aqui, vai ficar uma silagem perfeita e nós vamos apresentar para você o teste bromatológico. Então vamos falar um pouquinho mais da nossa silagem de trigo. O que mais a gente tem que entender sobre a silagem de trigo? O trigo, ele vai precisar, para se manter verde, principalmente na parte do pé, até o cacho ficar pronto, de preferência, 3 aplicações de nitrogênio, de ureia, tá? Então você vai aplicar a primeira vez lá pelos 20, 30 dias, depois da semeadura, e vai fazer mais aplicações depois de 30 em 30. Então 30, 60 e 90 aproximadamente. A última aplicação é importante depois que ele começou, já floriu, tá botando cacho para ele encher o grão. Então quanto mais você deixar ele lá na roça antes de colher, mais ele vai te dar amido. E amido é o componente mais importante que nós temos no milho, né? Que é bastante energia. Então para você tirar daqui muita energia e também a proteína, é você manter ele sem amarelar. E como é que você mantém uma planta sadia, verdinha, bonitinha? Nitrogênio, que é o que mais ela precisa. Então você vai fazer as aplicações de ureia. Então 3 aplicações seria ideal. Pode fazer uma só? Pode. Pode fazer 2? Pode. Ideal é 3. Sempre que você planta alguma coisa, você vai ter uma orientação de trabalhar de uma certa forma. Às vezes aquela forma não dá para fazer. A sua estrutura, a sua possibilidade, a condição climática não deixa. O resultado vai ser igual? Não, ele vai ser um pouco diferente, mas você não vai perder a cultura, você não vai ter, né, uma perda muito significativa e também depende do teu solo. Então a primeira coisa sempre que nós precisamos fazer no plantio é a análise de solo. E por que eu vim falar de silagem de trigo hoje? Porque o trigo também, dentro do assunto que nós tiramos umas férias essa semana, né? Férias do Capiaçu, estamos aqui de férias do Capiaçu. Mas vamos falar só um pouquinho dele, 1 minutinho só. Então o Capiaçu, para tu incrementar ele, tá aqui, ó, moe junto. Nós vamos inclusive fazer ele também mistura de capiaçu com trigo e trigo puro. E depois faremos os exames bromatológicos oportunamente e apresentamos para você aqui no canal. Então o capiaçu ele tem um incremento, um dos incrementos que a gente vai apresentar no final do assunto capiaçu vai ser o trigo, né? Assim como a soja, como outros que a gente vai apresentar para vocês, e cada um vai dar um resultado diferente na questão que chega lá no coxo e na questão de economizar dinheiro ou rasgar dinheiro. Quando você vai agregar uma silagem de trigo ao capiaçu, ao Tifton, ao outro que você produz, claro que Tifton não é uma para fazer silagem, mas tem gente que faz, então eu tenho que falar do Tifton aqui também. Mas você vai fazer do camerão, vai fazer de qualquer elemento que você vai usar o trigo, até junto com o milho, embora que a época é diferente, então é difícil de eu conciliar aqui e dizer que vai ter trigo e milho ao mesmo tempo para consorciar, mas existe estado que é possível. Então qualquer mistura que você faça, quando você agrega 2 ou mais componentes, você está trazendo mais nutrição, você está trazendo um mix na tua nutrição, reduzindo o teu custo depois de ração, de concentrado lá no coxo. Então isso é ganhar dinheiro, isso é economizar, você acertar o que você planta, acertar a silagem que você faz, e aí você vai trazer o melhor ganho. Então nós vamos fazer o teste de matéria seca, nós vamos ensacar uma parte pura e uma parte com capiaçu. Quando você for fazer uma mistura de capiaçu e vai agregar o trigo nele, se ele tiver puro, só trigo na lavoura, aí você vai usar uma mistura de 30%. Se você quiser usar mais, pode, mas o ideal seria 30%. Aí você vai ter um alimento completo, uma boa nutrição. Quando você for misturar, que nem o nosso caso, que tem azevém e aveia juntos já, e você vai somar 4 alimentos, nessa soma você pode usar 30% para ficar um alimento 100% energético, perfeito, e você praticamente zerar o uso de ração ou concentrado lá no coxo. Então essas são grandes vantagens que nós temos em cima do uso do trigo. Ele é um dos melhores componentes depois da soja, né? A soja ainda supera ele em relação à proteína principalmente. Então quando o objetivo é complemento de proteína, nós vamos para a soja. Mas nós estamos aqui falando de um alimento, o trigo, que tem um equilíbrio entre proteína e energia, para que tenha um maior aproveitamento. Então soja pura eu não consigo usar, né? Porque ela vai me faltar energia, eu preciso ter as duas coisas. Ela tem muita proteína, mas ela tem que ter equilíbrio da energia. Então nós temos que fazer sempre esse equilíbrio. Bom, gente, sobre a silagem de trigo então,
ainda resta nós falar sobre a questão de comparativo com a aveia. Então ele tem uma melhor compactação em relação à aveia, azevém. Ele tem uma situação de corte mais uniforme. A aveia e a azevém às vezes vai estar muito disforme em momentos diferentes para você fazer a colheita. Então ele tem essas vantagens, principalmente também a vantagem de produtividade sobre a aveia e a azevém, ele produz muito mais. E tem a qualidade energética, né, e de proteína e energia equilibrada. Então é uma ótima alternativa. E aí tem o melhor, para nós terminar o vídeo, né? O custo de uma silagem de trigo, se você planta, né, ela pessoalmente, se você planta na sua propriedade, ela vai girar em torno de 10 centavos o quilo. Então ela fica num custo baixíssimo e ela traz um alto ganho. Então dentro do que você conhece de silagem, inclusive a silagem de milho, a silagem de trigo é a que vai te trazer o melhor resultado final, sozinha e isolada. Nós estamos falando dela isolada agora. Mesmo ela sozinha e isolada, ela tem esse equilíbrio entre energia e proteína, vai te trazer o melhor resultado do que o próprio milho. Porque o milho, ele sempre vai precisar do concentrado, mesmo a silagem de milho precisa de concentrado. Por quê? Eu tenho que fazer o equilíbrio da energia. Porque o milho tem bastante energia, mas ele tem pouca proteína. Então eu tenho que fazer o equilíbrio acrescentando um proteinado. Na silagem de trigo, você pode trabalhar com ela pura e ainda tu vai ter o equilíbrio perfeito para ganho de peso ou para ganho de leite. Né? Então é uma ótima alternativa. Pensa nisso e semana que vem vamos ter que voltar ao Capiaçu para terminar a série, né, gente? Até mais!